Graça, paz e misericórdia. Amados, quero aqui deixar uma mensagem para a nossa comunidade hebreia, conhecida hoje como cristã, né? Quando alguém lhe perguntar qual é a sua religião, você sabe que o seguidor de Deus, o da Bíblia, o autor da Bíblia, ele não tem religião, mas ele tem fé, amor e obras. Então, você responde: eu sou hebreu. Por quê hebreu? Porque somos descendentes de Abraão. E hebreus não é só um título ou uma nacionalidade. Não. Por que não é? Porque você veja que descendente de Jacó, conhecido como israelita, descendente da tribo de Judá, conhecido como judeus, ou quem crê só em Deus, também conhecido como judeus. Então o que acontece? Hebreus é um título dado a quem tem a fé no único Deus verdadeiro e nas Santas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na Torá, na Bereshit Hadashah, na Taná. Aí você diz: por que ele está falando essas coisas em hebraico? É para as pessoas entenderem no português, no aramaico e no hebraico. Então, você se identificando como hebreu, automaticamente você tá. É a mesma coisa de você dizer: eu sou cristão. Só que na época de Abraão não existia o idioma grego, latim, italiano dominando o país, dominando a região. Não. O idioma que dominava na época de Abraão era o hebraico. Mesmo Abraão vivendo naquela região, terra de Ur, dos caldeus, né? Lá próximo, mesmo Abraão convivendo com os babilônicos, com os mesopotâmios, depois que ele conheceu a Deus e renunciou ao mundo, renunciou às riquezas que os pais dele construíram através de construções de ídolos, aonde ele chegava, quem perguntava a ele qual era a religião dele, como nós não podemos ter religião, o nosso Deus condena. Ele dizia: a minha fé é hebreia, eu sou hebreu. Ou seja, Abraão, nosso pai, o patriarca, por mais que ele fosse da terra de Ur dos caldeus, convivesse em nação estrangeira, com povos estrangeiros, que a Bíblia chama de gentil, né? Esse era o termo antigamente para pessoas estranhas ou de outras nações. Estrangeiro é porque a pessoa era de outra nação. Falava outras línguas, ou seja, português, inglês, francês, espanhol, grego, latim, egípcio, fenício. Então dava-se o título
de gentil. Eles queriam dizer, na verdade, estrangeiro, né? Mas essa palavra ainda não era conhecida no nosso idioma. Então, o que vogava era gentil, ou seja, que significa estrangeiro. Observe que a maioria das palavras brasileiras são de origem latina, origem grega, origem portuguesa, holandesa, alemã e espanhola. Mas a maioria é latim e grega. Então Abraão se identificava como filho de Deus, como servo do Deus eterno, o Altíssimo, como hebreu. Isso é que dava a ele autoridade, liberdade de andar com a cabeça erguida numa terra estrangeira, no meio de povos violentos, idólatras, feiticeiros, magos, bruxos, prostitutos, fornicadores, adúlteros, povos de má índole, de coração endurecido, incircunciso de alma e espírito. Quando alguém ficava sabendo que Abraão estava na região, era a mesma coisa de dizer, olha, tem um certinho na área. Tem um homem metido a santo. Tem um patriarca aí, hebreu, descendente de Noé, que renunciou à riqueza dele, que os pais dele construiu com tanto esforço, para seguir a um Deus único, para ir para uma terra que ele não sabe onde fica, nem como é, nem aonde é, e que ele está espalhando por aí que o Deus da Bíblia, ou seja, naquela época era o Deus das Escrituras Sagradas, né? Porque os antecedentes de Abraão, Noé e etc., deixaram escritos. Muitos deles se perderam, mas hoje, muitos deles hoje estão em museus judaicos, museus até mesmo babilônicos, egípcios, que não foi muito conhecido, mas falava do passado. Ou você acha que nós ficamos sabendo da história de Noé, história de Adão e Eva, nós ficamos sabendo de Abel e Caim, de Sete, de Enoque, através só do falar, um falando para o outro? Não. Mas também através de escritos muitos antigos. Então, dizer eu sou hebreu estava querendo dizer o quê? Eu acredito em Cristo. Eu sirvo a Jeová, como os brasileiros e muitas nações gostam de chamar. Eu acredito no reino dos céus. Eu acredito em vida eterna. Eu acredito em perdão, em salvação, em renúncia. Porque hebreu significa povo de Deus. E hebreu, esse nome também é dado a uma nação. Israel pode ser conhecida como
De que país você é? Eu sou de hebreu, ou eu sou de hebreia. Dá no mesmo. É até mais original, mais verdadeiro. Por quê? O povo se afastava de Abraão, assim como se afastou de Noé, assim como se afastou de Enoque. Por que o povo se afastava? Porque quando se identificava que era seguidor de Deus, nosso Pai eterno, nosso Rei Supremo, automaticamente as pessoas sabiam que ia falar de renúncia. Que ter uma amizade com aquela pessoa, ter uma ligação com aquela pessoa, uma intimidade com aquela pessoa, as pessoas sabiam que ia falar de santidade, de conserto, de arrependimento, ia falar de transformação de vida, ia falar de lavagem da alma, ia falar de quê? De amar a Deus acima de todas as coisas. Você vê que os 10 mandamentos veio muito depois de Abraão, veio a partir de Moisés. Mas Abraão já pregava que tinha que amar a um único Deus, que é o Deus verdadeiro, acima de tudo e de todos, de todas as coisas. Vê como é interessante você se identificar como hebreu. Eu sou hebreu, ou seja, traduzindo para o português, eu sou povo de Deus. Eu sou família de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você se identifica como seguidor de Adonai, o Senhor, automaticamente as pessoas não te dizem assim na cara. Algumas têm até a cara de pau dizer, mas elas pensam, e mais um santinho, mais um certinho, mais um que diz que é salvo, que é filho de Deus, um que diz que tem que fala com Deus, né? Um que diz que tem visões e revelações e recebe profecias. Entende? Então, como hebreu significa família de Deus, ou povo de Deus, Abraão significa pai de nações. Muitas pessoas identificam como pai de multidões. Mas esse título não é adequado para Abraão. Porque pai de multidões não quer propriamente dizer que você é pai de uma nação. Ou não? E Deus disse que faria o quê? A descendência de Abraão como as estrelas do céu, como a areia da praia. Não tem como contar isso. Vocês estão me entendendo, filhinhos? Será que o apóstolo Jefferson aqui está falando alguma loucura, alguma ignorância? Será que ele está saindo da mensagem de quem eu sou? Como Moisés perguntou, e qual é o teu nome, Senhor? Quando perguntaram que Deus é esse, quem te enviou, Moisés? Ele disse, Moisés, diz a este povo que eu sou aquele que sou, me enviou a vós. Entendeu agora a importância de você dizer eu sou hebreu? Porque Abraão significa pai de nações. Ou seja, uma multidão ou multidões você pode contar, mas nações você conta os países, mas a quantidade de pessoas em cada país você não tem como contar, porque todo dia nasce gente e todo dia morre gente, ou seja, todo dia Deus dá a vida e todo dia Deus tira a vida. Ele dá, ele tira. Ele tira, ele dá. Ele dá, ninguém toma, ele toma, ninguém dá. Então quero agradecer aqui a todos que estão seguindo a nossa fanpage,
o nosso canal no Telegram, nosso grupo no Telegram, nosso grupo no WhatsApp, Apocalipse Apostólico. Quero agradecer aqui ao Deus Altíssimo pelos meus 33 anos de idade que eu fiz, dia 15 agora de janeiro. Quero agradecer a todos os administradores, os que são e os que não são. Quero agradecer por vocês crer nessa palavra, por vocês receber, por vocês aceitar. E que a graça, o amor de Deus receba a bênção apostólica. E as divinas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, hoje e para toda a eternidade. Siga, curta e compartilhe a palavra de Deus. Amém?